limitador de hora extra. Então, quando a gente reduziu a jornada de 48 para 44, a nossa reivindicação em 88 era de 48 para 40. O discurso dos empresários era o mesmo. Isso vai causar desemprego, a competitividade internacional. É o mesmo. Pode olhar as manchetes de 88, é igualzinho. Mas 88 era outro país. 88 era outro país. País fechado, economia fechada, pelo amor de Deus. Hoje o discurso era o mesmo. Mas nós vamos perder emprego, vamos perder, as empresas vão fechar, vai demitir, vai não sei o que e tal. Aí, você olha a situação hoje. A hora extra, onde 40% dos trabalhadores hoje fazem uma jornada acima da jornada máxima e não tem limitador de hora extra no Brasil. Então, além do problema da jornada, você tem uma extra jornada que acontece no Brasil que não acontece em outros países. Você pode pegar os 20 países escolhidos, qualquer um do G20, pode pegar os 20 países e fazer comparação da jornada e das horas extras, tem limitação entre 200 e 280 horas extras anuais. Isso dá alguma coisa em torno de 4 horas semanais. Aqui no Brasil, é possível fazer 2 horas por dia e que o trabalhador não aguenta, mas se puder, faz 2 horas por dia todos os dias e todo ano. Então, a nossa jornada de trabalho, além do custo do trabalho no Brasil ser menor do que nos outros países, é só olhar o valor da hora, dólar hora do custo do trabalho no Brasil, você tem uma jornada nos outros países que já demonstra a possibilidade da gente reduzir. Mas a resposta para a questão não é sobre as vantagens em termos de aumento da produtividade, da melhor qualificação do trabalhador, não, nem é isso, mas se é exequível. É essa questão, o que precisa acontecer para que seja exequível. Nós temos dados, nós temos números do que aconteceu na experiência vivida, quando de 88 houve uma redução que não foi tudo que se queria, mas teve expressão, mas reduziu, melhorou a produtividade, o nível do trabalhador brasileiro, ele usou para isso, ele houve investimento, a gente olha e fala, nossa, como a qualificação deu um salto, isso aconteceu, mas eu acho que depende de como você olha. Se você olha a equação da relação trabalho e capital, no que diz respeito à jornada de trabalho, que é essencial para os processos de acumulação de capital. É daí que vem o essencial e é por isso que muitas vezes o debate escamoteia a questão essencial. Na verdade, dependendo se você olha imediatamente na relação, vai haver um eterno conflito entre trabalho e capital. Um vai tentar aumentar o trabalho favorável ao trabalhador e o capital vai tentar aumentar o trabalho aonde ele tem a lucratividade. Olhando para esse passado, na experiência vivida, o que aconteceu? É exequível porque, em larga medida, quando você olha um problema imediatamente, você não está vendo a dinâmica mais geral da sociedade, da economia. E aí é preciso saber o que se deseja com o Brasil. Diminuir a desigualdade, aumentar a inclusão social, ampliar a renda, ampliar o tempo de trabalho. Porque o Arthur levanta uma questão importante. A questão não é só da jornada, é da disponibilidade para o trabalho versus a disponibilidade para a vida. Inclusive a vida familiar e a vida cultural. E nós temos uma dívida social, uma dívida em questão dessa desigualdade. E nós estamos num processo, no meu modo de entender no Brasil, ainda bastante tímido, de civilizar as relações de trabalho, democratizar as relações de trabalho. É evidente que vai haver perdas para um lado ou outro. Mas precisa olhar o conjunto da floresta, deixa eu só dizer uma coisa. E não só apenas a árvore. Arnaldo, deixa eu dizer uma coisa. Quando você fala que o Brasil tem uma dívida social, obviamente, você não está querendo dizer que com essa medida, se aprovada, iria se pagar uma parte dessa dívida, porque essa medida, vamos lembrar de mais nada, a gente até conversar um pouco lá nos bastidores, vai afetar menos de 50% dos trabalhadores. Começa por aí, porque mais da metade não tem carteira assinada e não vai ser afetado por essa medida. Agora, Maria, indo diretamente na pergunta que você fez, olhando historicamente 88, também teve chiadeira, eu não estava lá em 88, então eu não posso falar. O meu sindicato, modéstia à parte, Maria Lida, e o Arthur sabe bem, o Arnaldo também, nós nos consideramos, sem falsa modéstia, como vanguardistas dentro do relacionamento sindical patronal. Temos, inclusive, alianças importantes com a própria CUT, Arthur, que está aqui, é companheiro nosso, nos ajudou em tarefas duríssimas. Que você seja companheiro agora. Mas o que nós vemos agora é o seguinte, em 88, o PIB da indústria, de novo, falando da indústria, que é o que eu conheço, é o meu setor e é ainda a locomotiva da economia no Brasil. Éramos 45% do PIB, hoje somos 25%. O meu setor de máquinas, para dar um exemplo, que é o setor que fabrica o que o Brasil investe, né?
A formação bruta de capital fixo é basicamente máquinas e o resto, 55% máquinas, o resto é equipamento de informática e construção civil. Nós tínhamos 430 mil funcionários diretos na década de 80. Hoje temos 230 diminuindo, e o Arthur sabe disso. Mas não foi por conta da redução da jornada. Então, é bom... Ela está dizendo, vamos ler historicamente o que aconteceu. Eu estou dizendo o que aconteceu. Claro que eu vi... Claro que eu se é execuível Arthur, ou não. A gente não olha para o que eu queria aqui provocar, Maria e os companheiros, é o seguinte, eu acho que essa questão da redução de jornada está mal enfocada até, inclusive. Eu acho que, neste momento, com os riscos grandes que o país está passando, e não é falácia, não é questão de dar... O que nós precisaríamos fazer agora era fazer, na verdade, um pacto por um aumento de competitividade do país. Isso vai gerar emprego. Bom, isso é outra pauta. Então, mas veja... Não é a pauta. É outra pauta. Exclui uma coisa, exclui a outra. Veja bem. Podemos pensar nas duas coisas juntas. Podemos, mas tem que modular. Por exemplo... Nós acabamos de ter a notícia da ampliação da taxação sobre o sapato ou tênis chinês. Isso. Quem é que foi falar com o governo e com a Casa Civil ontem, estava em Brasília, junto com os empresários, junto com o movimento sindical, junto com prefeitos, deputados lá do Rio Grande do Sul, e fomos à Casa Civil pedir. Só o fato do Brasil ter tomado medidas, não é de protecionismo, mas medidas contra esta competitividade, né, que está acontecendo de forma absurda no comércio exterior, só o fato de ter tomado aquela medida de taxação propiciou a criação de 200 mil empregos na área do setor têxtil de calçadista. Nós estamos tentando ampliar. Ou seja, o movimento sindical e a CUT em especial está junto, inclusive, com a ABIMAC discutindo uma série de outras coisas. Qual é o grande problema, Marieli, que eu queria chamar a atenção? De 88 para 2008, o setor da indústria teve um aumento de produtividade no Brasil de 84%. São dados da CNI. Tem aqui, inclusive, para o setor, se quiser. Mas encolhemos. 84%. Mas encolhemos. Mas encolheu por uma infinidade de razões. Nós encolhemos o número de trabalhadores aqui na década de 90 pela flexibilização das condições de trabalho, processo de privatização, tudo que aconteceu durante a década de 90. Vamos olhar o que aconteceu nos últimos 7 anos e começar a verificar o seguinte: todo mundo fazendo projeções importantes e positivas para o futuro, dado o quadro que nós temos hoje, e pensando positivamente que é possível o Brasil este ano crescer 5% a 6% e tudo mais. Mas eu não quero olhar as boas perspectivas que o empresariado está dizendo que vai ter no próximo período, seja da construção civil, seja do comércio, porque se é verdade que caiu na indústria, aumentou no comércio e serviço. Quando cai, por exemplo, na indústria automobilística, cai por conta da automação e da introdução de novas tecnologias, o que ajuda a ABIMAC, porque fabrica máquinas e equipamentos. então você tem também esta introdução. Mas e vocês têm a ameaça do desemprego, da diminuição. Desemprego por essa razão. Sim, de mais só, investimento na tecnologia. Olha que situação. Como mecanismo de defesa, não tem também? Tem. Agora, né? Em relação à jornada, mas não existe isso também? de aumento de produtividade em 20 anos não pode ser distribuído com o conjunto dos trabalhadores, com redução de jornada sem redução de salário. Mas essa distribuição... 60% das empresas no Brasil, os dados oficiais, estão com débitos tributários. O setor industrial está se esfacelando. Não, mas olha, não vamos abrir a sessão chororô, porque senão... Não é chororô, aí nós vamos centrar aqui no seguinte, que também chama a atenção. Eu vi dados do PNAD de 2002 que chamam a atenção, assim, havia 7 milhões de trabalhadores com jornada de 40 horas. Em 2008, 11 milhões de trabalhadores com jornada de 40 horas. Quer dizer, um aumento de 57%. Se é tão contraproducente e inoportuno o momento, o que explica tantas empresas terem voluntariamente, espontaneamente, chegado a um entendimento. Num bom entendimento, né? Mas não foi lei. Porque, na verdade, lei é que é um imposto. Houve negociação, entendimento. Se foi possível, e nós temos esses números, por que não é possível ampliar esses números? Eu acho que iria